Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo abandoná-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisto, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. E lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos ouvindo a história da salvação. A história humana. Como é que aconteceu conosco a nossa salvação? A nossa salvação foi algo que Deus fez. Porque é uma história do encontro de Deus com a raça humana, um diálogo, uma ação de Deus e as respostas das pessoas. Maria disse sim. Ela disse sim. E por causa do sim humano, de uma pessoa maravilhosa, desceu sobre ela o Divino Espírito Santo. Ela, virgem, concebeu pela ação de Deus. Podemos imaginar a Santíssima Trindade, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade, olhando para a raça humana e decidindo mandar seu filho. E daí começou uma história de um povo, começando com Abraão, muitos séculos antes. E dentro daquele povo, uma moça maravilhosa, planejado por Deus, preparado por Deus, uma imaculada virgem, foi preparado. E na divina providência, ela ficou noiva de José, e ele era descendente de David. E na plenitude do tempo, dentro da nossa história humana, Deus agiu. E a salvação só pode vir de Deus. Mas Deus usa pessoas. Usou um povo. Dentro daquele povo, Maria. E dentro daquele povo, José. Para ser o pai adotivo.
como aconteceu? A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ela era noiva de José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Anunciação. A encarnação quer dizer que, Deus entrou na história humana. Como nós, no ventre da mãe, exatamente como nós, Ele igual a nós, ela ficou cheia do Espírito Santo. Que maravilha. E ela foi visitar Isabel, servir Isabel vários meses. Quando voltou, José percebeu que estava grávida e ele pensava, opa, o que é isso? José era justo, era muito bom, muito, muito bom. Amava, mas ele não queria denunciá-la. Resolveu abandonar Maria em segredo, à noite, ia embora, desapareceu. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. O mensageiro de Deus agiu com ele e disse: José, filho de Davi, descendente de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Deus deu o nome Jesus para Deus Filho que se fez homem. O anjo também falou para Maria. O nome dele seria Jesus. Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aí que está a história da salvação. Não é? A origem de Jesus é Deus. Não é esforço humano. É Deus que faz questão de estar conosco. Emmanuel, Deus conosco. Jesus veio. E com ele a salvação da humanidade. É isto que nós estamos celebrando em Natal. Não é? A salvação da humanidade. E essa é uma verdadeira obra de Deus. Mas as pessoas colaboram. As pessoas dizem sim. Jesus é o dom de Deus que deve ser acolhido pela humanidade. Então, Natal não é Papai Noel. Não é? Não é presente. Natal é Jesus, o dom de Deus Pai que vem para nós pela ação do Espírito Santo, e toda a humanidade deve estar dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, vem. Estamos celebrando a entrada de Jesus na nossa humanidade. É obra de Deus. Jesus causou a perfeita e inseparável união de Deus com nós, humanos. Louvado seja Deus. Este é Natal.
é a celebração da perfeita e inseparável união de Deus com os homens. Deus se tornou presente de uma maneira perceptível. Deus se tornou presente e nós percebemos a presença de Deus. Pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Pois Ele vai abrir a porta do céu. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Que boa notícia, não é? Deus conosco, Deus que nós recebemos da Santa Comunhão, Deus que entra no coração humano, Deus dentro de nós, Deus conosco. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado. E ele foi falar com Maria. E tiveram naquela conversa maravilhosa. E Maria disse, sou virgem. Foi um ato de Deus que aconteceu. E é de suma importância para toda a raça humana. Maria disse, e José acreditou, um ato divino, um ato único, um ato eterno aconteceu comigo. E José disse, uau, que maravilha, que maravilha. Eu vou apoiar você, Maria. Nós vamos viver em castidade, um casamento em castidade. E você diz, eis a serva. E José diz, eu quero dizer agora, na presença sua, Maria, e na presença de Deus que está contigo, eis aqui o servo, eu estou disposto a servir também. Fizeram no casamento normal, entendeu? E todo mundo achou que era normal, como qualquer outro casamento, mas não era. Era Deus, é Deus, aquele casal. Servos de Deus. Então é bom refletir sobre a nossa história de salvação. A maravilha que o Senhor fez em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Feche seus olhos e faça sua oração.